Espero que esteja. Opa, deixa eu só aceitar aqui. Espero que esteja tudo bem com vocês. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês estão aqui para a gente bater um papo. Mas antes de me apresentar, acho que a gente está em tão poucas mulheres, né? Vocês poderiam se apresentar também, falar um pouquinho de vocês, de onde vocês vêm, né? Por que vocês estão aqui. Eu acho que é interessante para a gente fazer esse bate-papo, né? Essa roda de conversa aí, já que a gente está em poucas e a gente consegue fazer um bate-papo bem bacana. Tô vendo a Cíntia, tô vendo a Márcia aqui. Se vocês puderem se apresentar. Boa noite, Dalana, boa noite, Adriana, boa noite para as demais. Eu comecei, até porque tu falaste no meu nome, e eu expliquei para a Adriana que eu estou em movimento agora, saindo de uma cidade e indo para outra, porque eu tive que vir atender um cliente de última hora. Minha ideia era participar até o fim hoje, justamente para poder conhecê-las. Eu tive a felicidade de conhecer a Adriana no evento das Mulheres do Agro, em São Paulo, no mês de outubro. E achei muito interessante o projeto, achei muito bacana, fiquei super entusiasmada com tudo que eu vi lá e com o que a Adriana me contou, todas as ideias dela. Recebi o material dela também, nós fizemos já uma reunião e realmente tem um trabalho extraordinário e acho que essa união das mulheres, e especialmente das mulheres do agro, que é um nicho de mulheres muito dinâmicas e trabalhadoras, e me interessou muito justamente por ser um grupo de mulheres trabalhadoras e profissionais e interessadas. E como eu trabalho num mundo ainda muito masculino, e essa oportunidade me encanta, então, claro, né, eu tenho uma atividade específica que não é exatamente a do agro, mas que o agro também precisa dela, né? Assim como a Adriana não está diretamente no agro, né? E realmente, assim, achei um mundo extraordinário que eu vi lá em São Paulo e foi muito, assim, como é que eu vou explicar? Eu acho que vocês todas já conhecem isso e já sabem melhor do que eu, mas para mim, como novata lá, foi muito entusiasmante, foi um mundo, assim, que há muito tempo eu queria participar e não sabia como chegar. E então, estou aqui, né, começando, aprendendo com vocês, conhecendo um pouquinho, e a minha ideia hoje era poder conhecer bem mais. Infelizmente, não vou poder, às 20 horas eu tenho que sair, é super rápido, mas a Adriana depois vai me mandar para poder ouvir. Mas, enfim, agradeço muito a oportunidade, Adriana, e a ti também, Dalana, por estar hoje aqui, né, falando para nós. E a todos os demais que estão aqui, prazer em conhecer a todos e parabéns, acho que realmente tem muita mulher interessante nesse mundo e eu fico feliz de poder compartilhar um pouquinho com vocês e aprender com vocês também, e quem sabe ajudar de alguma forma. Enfim, viver este mundo que me pareceu muito, muito interessante, com esse lado assim dinâmico e profissional e feminino, que eu acho que realmente faz diferença e eu espero que nós consigamos, as mulheres consigam manter este viés feminino, não percam isso ao longo do tempo, né? Não nos tornemos, os homens têm suas qualidades, mas eu acho que a nossa forma de nos relacionarmos, de fazermos negócio, de trabalharmos, é uma forma mais, mais gentil e, ao mesmo tempo, muito objetiva. Né? Então, eu espero que a gente consiga manter isso, que consigamos também ajudá-los a aprender a fazer isso, que eu acho que é Perfeito. bem Seja, bacana. seja bem-vinda, Márcia. Fica o tempo que você conseguir, depois gravações, e tenho certeza que vão ter mais encontros aí. Também sou Tá novata aqui certo. na Agroligadas, mas Tá espero bom. participar de muitos outros encontros também. Que Então, bom. seja bem-vinda. Olha, eu falando seja bem-vinda, olha só, Adriana. Ótimo, Dalana, é isso mesmo. Ô, Sejam Dalana. bem-vindas. Sejam bem-vindas. Então, Márcia, essa é a primeira de muitas palestras que tu vai participar, de muitos encontros. A Dalana também já está querendo fazer parte da Agroligada São Paulo. Tenho certeza que ela vai se unir a nós nesse propósito de levar essa comunicação campo e cidade. Muito obrigada, Márcia, por ter feito esse esforço de conseguir participar uns minutos aqui com a gente. Depois eu compartilho contigo sim a gravação, fica tranquilo. Tá bem, muito Legal. obrigada. Cíntia, Angelita, Michele, se vocês puderem se apresentar. Então tá. Meu nome é Cíntia, né?
Eu sou de Bossoroca, interior do Rio Grande do Sul, é uma cidadezinha bem pequena. Sou nascida em Goiânia, não era agricultora, casei, vim para o Rio Grande do Sul e hoje sou uma pequena agricultora. Eu participo do Agroligadas realmente para interesse de conectar com outras mulheres, aprender essas coisas assim. Estou um pouquinho afastada, né, Adriana? Um pouquinho afastada, mas aí hoje ela me convidou, no particular, eu falei assim, não, eu vou participar mesmo, porque eu preciso conectar e aprender mais. Muito legal. É mais ou Já menos isso. Muito legal. Acho que grupos, né, e redes, eu participo de alguns, é um pouco assim, né? Tem momentos que a gente está mais afastada, momentos que a gente está mais junto, e aí, ora, mulheres, quando você está afastada, outras mulheres estão perto. Eu acho que essa é a graça de você ter uma comunidade, sabe? Porque quando você tem diversas realidades, isso nunca vai morrer, porque isso sempre vai continuar, e quando você se sentir, você vai voltar e vai estar lá, sabe? Eu acho que essa é a grande graça de ter uma comunidade, né? Você ter certeza que sempre vai estar lá. Sempre vai estar lá quando a gente voltar, né? Então, muito legal. Prazer, Cíntia. Prazer. Que bom, Cíntia, fico feliz de te ter aqui de volta. É sempre bom a tua presença. E é importante também levar esse compartilhamento de ideias, de inovações que a gente vai aprendendo a cada encontro. Muito obrigada, Cíntia. Legal. Michelle e Angelita. Oi, boa noite a todas. Meu nome é Michele, né? Vamos dizer assim, sou de uma família de agricultores, mas não trabalho diretamente com agricultura, né? Eu acabei indo para engenharia agrícola, trabalho numa empresa de consultoria na parte de recursos hídricos, e devo confessar que quando eu vi a chamada da palestra que falava sobre inovação, meus olhinhos brilharam. Porque eu adoro essa parte, toda essa parte, assim, da parte do meu trabalho que eu tenho paixão, assim, é a parte de modelagem, que a gente pode criar, verificar cenários, essas coisas. Então, tudo que tem inovação, assim, me chama a atenção. Aí eu estou bem ansiosa para a palestra, assim, porque eu acho muito legal toda essa parte. Que Legal. no agro eu acho que tem muita coisa legal, nova, né? Muita. Muita coisa. E como eu estou um pouquinho afastado do agro, que eu fui mais para essa parte de recursos hídricos, né? Eu quero voltar para isso também, então daí tudo que eu puder aprender, para mim tá ótimo. Muito bem. Seja bem-vinda, Michelle. Obrigada. E a Obrigada. Angelita? Obrigada, Michele. A Olá. Michele está sempre presente em todas as palestras. Tenho certeza que vai sair cheia de ideias aqui. Depois posso te passar o contato da Dalana também para vocês conversarem mais, já que tu ficou super interessada no assunto. Pode falar, Angelita, seja bem-vinda. Olá, boa noite, gurias. Bom, caí de paraquedas aqui. Meu nome é Angelita, falo da cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul. Sou filha de produtor, irmã de produtor, sobrinha, neta, esposa de produtor rural, tá? E hoje eu sou nutricionista por formação e hoje eu faço parte de uma associação. Nós reformulamos a antiga Associação dos Arrozeiros que tinha aqui e hoje é a Associação dos Produtores da Região da Campanha, tá? E o nosso objetivo dentro dessa associação é cada vez mais juntar as mulheres, né? Porque muitas acham porque o marido é produtor e ela não acompanha diretamente na lavoura que ela não se considera uma produtora e não pode estar junto. Então, o nosso trabalho aqui, meu, junto com a Raquel, que foi ela que me disse que tinha essa live de vocês assim, assistam, gurias, entrem, assistam, eu disse, vou participar, né? Porque a gente fica sempre meio constrangida de participar de lives assim, mas acho que é sempre muito interessante, a gente tira muito proveito disso, para cada vez tentar conectar mais mulheres no nosso meio, que é um pouco resistente ainda, as mulheres têm essa resistência, né? E aí é isso, estou curiosíssima, louca para aprender muita coisa com vocês. Que Legal. bom, Legal. que bom, Angelita. Seja bem-vinda também, como falei ali para Márcia. Eu tenho certeza que vai ser a primeira de muitas palestras que vocês vão participar. A Raquel foi uma das que pediu, solicitou para deixar gravado para eu poder assistir depois. Então, muito obrigada por estar aqui presente. Tá bom, eu que agradeço.
Muito bem. Tem a Jo, que tá com a câmera desligada, não sei se ela quer se apresentar também, mas fica super à vontade para não, para ficar mais quietinha também. Vou esperar uns minutinhos para ver se a Jo abre o microfone, senão a gente já começa. Isso. E eu acho que a outra também é a Laís ali, que está conectando o áudio. A Jo tá ali, ó, tá sorrindo, inclusive. Oi, Jo, tudo bem? Eu sou a Jo, sou aqui do núcleo de São Paulo. Eu sou pecuarista, travando, mas vamos seguindo. Legal, Jo, Eu sou seja bem-vinda. pecuarista, eu crio Nelore aqui na cidade de Registro, São Paulo, fica entre São Paulo e Curitiba. Estou sempre participando aí com as meninas do Agroligadas e aprendendo um pouco e conhecendo pessoas também de diferentes estados e cidades. Muito bem, Jo, seja bem-vinda. Sempre bom aprender. Muito obrigada, Legal. Jo. Bom, meninas, acho que estamos todas aqui, né? Depois a gente tem a gravação, que super à vontade de me conectar. Mas então vou me apresentar, vou começar me apresentando. Eu me chamo Dalana. Hoje eu estou no Agitec Garage, que é um hub de inovação da PwC Brasil. Eu estou no Agitec Garage trabalhando com inovação para o agronegócio, né, e tecnologias e todo esse contexto, né, que envolve inovação no agro, fazem quase 3 anos, né, que estou no Agitec Garage, que é ao mesmo tempo que eu estou no agronegócio. Então, eu não sou, né, eu não nasci, não tive essa primeira formação no agronegócio, mas sempre trabalhei com inovação para outros setores, né? Então, eu trabalhei para o varejo, trabalhei para o setor de banco, e surgiu a oportunidade de entrar no agro. E para mim, o agro é um setor super cross, que ele impacta, tem as condições e impacta positivamente diversos outros setores, né? O potencial de impacto, de transformação que a gente tem hoje no agronegócio é incrível, né? Então, diante disso, hoje estou no agronegócio, né? Estou trabalhando no agro, e hoje eu trabalho mais precisamente, com cultura de inovação, né? Como que, de fato, eu olho para dentro principalmente das grandes corporações, e a gente prepara essas pessoas para olhar para a inovação, para trabalhar com tecnologia, para olhar para uma inovação de valor mais compartilhado, impactando, né, diversos grupos. E a minha história, na verdade, ela começa em Santa Catarina, eu sou do Sul também, então todos esses sotaques para mim é maravilhoso estar aqui. Eu sou do Sul de Santa Catarina, sou de Criciúma. A minha família, ela é do agro, né? Meu pai sempre trabalhou, né, com agro, meus tios sempre foi agro. Meu pai sempre trabalhou na parte de transporte, então ele sempre trabalhou com banana, sempre teve muito envolvido com agro, sempre, né, corria no meio do bananal. Meu avô também plantava café, então assim, eu sempre tive muito nesse meio. Mas meu pai, ele sempre teve muito receio, né, de eu seguir nesse ramo, e ele sempre me falava, né, que eu precisava melhorar de vida e que eu precisava, né, buscar novos horizontes. E ele também nunca enxergava, né, um futuro dentro do agronegócio para mim, né. Então, eu acabei saindo do agro, busquei, né, uma formação e acabei me formando em arquitetura. Da arquitetura, tive meu escritório, e dentro do meu escritório acabei conhecendo o Sebrae, entendendo um pouco melhor de negócios para poder sustentar meu próprio escritório de arquitetura. E aí, diante disso, fui abrindo caminhos para inovação, entendendo de tecnologia e, né, faz, né, 8 anos que eu tô, né, trabalhando com tecnologia e inovação. E agora cheguei no agronegócio para trabalhar com inovação no agronegócio. E estou super feliz aqui e até brinco com o meu chefe, né, que me fez esse convite para vir para cá, que acho que eu não vou sair tão cedo. Pretendo não sair, porque são muitas oportunidades aqui, principalmente para trabalhar algumas bandeiras que eu já vinha trabalhando em outros setores, como, né, a bandeira de mulheres no agronegócio. Eu pretendo hoje falar aqui um pouquinho para vocês sobre o contexto de inovação no agro, né, e o que a gente está vendo aqui, como que a gente trabalha,
E depois eu vou entrar um pouquinho numa pesquisa, né, de mulheres no agronegócio, de inovação no agronegócio, né, que eu liderei esse ano, que traz dados bem legais, inclusive, né, a Angelita falou, né, poxa, a gente está num setor que ainda é um pouco complexo, é um pouco difícil, a gente levantou dados muito legais, né, que podem ajudar a gente a encontrar alguns caminhos, né, para que a gente consiga transformar com mais velocidade, porque as coisas sim vêm se transformando, mas como que a gente dá mais celeridade a esse processo? Então, é para ser um bate-papo, né? Vou fazer a primeira parte aqui, fazer uma apresentação sobre inovação. Então, fiquem super à vontade para levantar a mão, para gente conversar aqui, tá? Fiquem super à vontade para gente abrir o bate-papo. Primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é: vocês conhecem o AGTech Garage? Vocês já ouviram falar no Hub AGTech Garage? Não, 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 não. Legal, show. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para começar a apresentação para vocês. Deixa eu abrir aqui. Bom, gente, não, aqui compartilhar. Calma aí, gente. Apresentação de slides. Muito bem. Bom, meninas, hoje eu estou numa missão junto ao AGTech Garage. O AGTech Garage é um dos maiores hubs de inovação aberta do mundo. A gente tem um grande propósito aí, né, de ajudar os empreendedores, né, alimentar os empreendedores que irão alimentar o mundo. E o que a gente faz hoje, né, dentro desse hub de inovação na PwC? Hoje é super comum, né, que as empresas busquem os hubs de inovação para inovar. Por muito tempo, as empresas inovavam dentro da sua própria estrutura, né? Então, eu desenvolvia tecnologia, né? Eu escalava a tecnologia e eu levava a tecnologia para o mercado. Mas, com o tempo, foi se entendendo que se precisava trabalhar a colaboração, né, entre essas empresas, para que, de fato, essas empresas conseguissem inovar, né, essa inovação mais colaborativa. E os hubs de inovação, eles surgem desse lugar. O AGTech Garage é um hub de inovação onde, dentro do hub, a gente tem empresas, grandes empresas, então a gente tem John Deere, a gente tem Seva, né, quando a gente fala de pecuária, a gente tem Sicredi, setor bancário, a gente tem grandes empresas do agro que buscam soluções inovadoras para resolver problemas ou para diversificar os seus negócios. Por outro lado, a gente tem mais de 1.000 startups, né, que são empresas de tecnologia, que a cada dia desenvolvem novas tecnologias, que vêm responder, né, e ajudar essas corporações a desenvolver soluções para resolver problemas do dia a dia e pensar no futuro também do agronegócio. A gente também tem universidade junto com a gente também tem vários acadêmicos, a gente tem investidores, aí a gente também tem produtores, produtoras, né, de pequena, grande escala, a gente tem uma diversidade bem grande de atores. Então, poxa, a gente aqui desenvolve desde eventos para conectar todos esses agentes, né, até operações mais pontuais. Então, a John Deere está precisando olhar para esse lugar. Startups, vocês têm algo que venha resolver esse problema? Então, a gente trabalha fazendo essas conexões, né? Por exemplo, a John Deere hoje, ela tem um centro de soluções conectadas, onde, de fato, ela pretende, né, estar, através de dado, conectando todos os seus maquinários e, além disso, não é só uma máquina. A John Deere tem se transformado numa empresa de dados. Então, a gente conecta a John Deere com várias startups para agregar valor para dentro das máquinas da John Deere. Por exemplo, não sei se vocês ouviram falar, mas a John Deere tem um projeto de pulverização de precisão. Então, através de inteligência artificial, eu consigo detectar as ervas daninhas no campo e fazer uma aplicação direta, né, de herbicida direta nessa erva daninha, né? Então, eu ganho tempo, eu estou falando de sustentabilidade, eu estou falando de segurança alimentar. Então, a gente consegue fazer essas conexões, né, com startups para ajudar essas corporações a acelerar o seu processo de inovação. Assim como esse exemplo que eu dei, a gente tem diversos outros projetos onde a gente consegue fazer essa conexão. Galana, e nós, produtores e produtoras, né? A gente também tem alguns programas onde a gente consegue mapear, né, diversos problemas, diversos desafios dos produtores no campo, chamado For Farmers, onde a gente também consegue conectar diversas soluções. A gente tem projetos no Nordeste, a gente tem projeto no interior de São Paulo. É super bacana como a gente consegue conectar as tecnologias com os problemas do dia a dia e resolver isso, orquestrando esse ecossistema. Então, eu tenho bastante orgulho de fazer parte disso e de ajudar principalmente as corporações, né,
e as pessoas, a gente preparar o campo para a tecnologia acontecer. Porque o que não adianta a gente avançar na tecnologia e a gente não ter pessoas preparadas, né, para trabalhar com essa tecnologia. Bom, gente, o AGTech Garage hoje está fisicamente no interior de São Paulo, em Piracicaba, tá? Mas a gente atua Brasil inteiro, né, através dos nossos parceiros que estão espalhados pelo Brasil inteiro, obviamente, né? Então, vocês estão super convidados, quando estiverem no interior de São Paulo, visitar o nosso espaço físico, é um espaço super bacana, né, onde a gente tem várias startups que ficam lá, né, trabalham lá, trabalham de lá. A gente tem corporações, pessoas de corporações que também ficam lá, e a gente gosta de falar, né, que negócio a gente faz em todos os lugares, até no cafezinho. Já encontrei muitas pessoas, já fiz várias amizades, então é um ambiente bem legal fisicamente, onde a gente consegue se encontrar, fazer negócio, enfim, né, fazer florescer o agronegócio. Bom, gente, e agora eu quero contar um pouquinho para vocês, né? Como que surgiu, né, os hubs de inovação, né? Como que a gente chegou nesse lugar, né, de colaboração, né, de hub, de inovação aberta, de todo esse contexto que eu estou falando para vocês, né? A gente saiu de um contexto, né, que eu estou falando da Revolução Industrial, onde a gente teve lá, né, a Revolução Industrial em si, onde a gente começou com a mecanização, né, com a primeira onda da Revolução Industrial, onde de fato a gente começou a ver as máquinas, né, aparecerem nessa escala industrial. Depois a gente teve as máquinas a vapor, as estradas de ferro, que de fato começaram a conectar diversas regiões do mundo, né, e a gente começou a diminuir as distâncias. Depois a gente teve o ato, a eletricidade, a engenharia pesada, onde de fato as cidades começaram a crescer verticalmente e a gente começou a ter os grandes núcleos. Depois a gente veio para as linhas de produção, porque para alimentar, né, e para estruturar todas essas cidades que de fato começam a emergir, a gente precisou trabalhar essa escala industrial. Começamos a pensar em linhas de produção, em petróleo, em automóvel. Quando eu falo de inovação, eu estou falando de tudo isso. A tecnologia foi evoluindo, a gente foi inovando o tempo inteiro. Depois a gente veio a era das telecomunicações, porque não bastava a gente se conectar por terra, a gente precisava se conectar rapidamente. Então a gente veio a era das telecomunicações, onde a gente não tinha mais uma comunicação centralizada, a gente poderia ter de fato uma rede descentralizada para comunicação. Até aqui, gente, inovação sempre existiu. Isso é tudo inovação. Inovação não é algo novo. Inovação sempre existiu. O que mudou nesse momento? Mudou que quando a gente teve o advento das telecomunicações, a gente conseguiu, de fato, ter uma grande ruptura, aonde não só a gente começou a olhar para frente, mas a gente começou a olhar para trás e a gente começou a perceber vários pontos que, de fato, a gente precisa reparar. Desde a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de uma série de questões de diversidade que a gente deixou de olhar e a gente estava pensando em inovação só construindo. E agora a gente começa a trabalhar uma inovação onde a gente precisa também reparar esse passado, para que de fato a gente construa um futuro. E aí a gente está falando de uma nova onda de tecnologia, uma nova onda de inovação, onde a gente está falando de energias renováveis, de biotecnologias, de robótica, de internet das coisas, que de fato vem não só para construir, né, para a gente pensar para frente, mas de fato a gente vem também olhando para trás. E a inovação de hoje em dia é uma inovação onde a gente equilibra olhar, avançar cada vez mais novas tecnologias, mas a gente também precisa olhar para trás, né? A gente precisa olhar para trás e perceber o que a gente precisa organizar, o que a gente precisa de fato reparar para que a gente avance. Isso tudo vem com uma exponencialidade. Esse tempo todo a gente desenvolveu várias tecnologias bases. A gente fica brincando que nada é novo hoje em dia, nada é novo, né? Tudo já se tem. Quando a gente teve Steve Jobs lançando o iPhone, existiam muitas tecnologias. O que ele fez foi organizar essas tecnologias de fato num aparelho que resolvesse um problema da época que ele tinha. Então, hoje em dia é isso que acontece. Hoje em dia a gente tem várias tecnologias. A gente só consegue avançar tanto na inteligência artificial foi porque a gente inventou sensores lá atrás, né? A gente inventou câmeras lá atrás. E hoje a gente consegue acoplar a inteligência artificial dentro dessa tecnologia. Então, a gente ganha muita exponencialidade e isso vem se desenvolvendo cada vez mais rápido. A gente tem mania de colocar tudo isso numa linha, né? É uma linha, né? A gente vem cada vez mais rápido, então vocês percebem aqui, né?
que ao longo do tempo, essa linha do tempo, a gente vem desenvolvendo mais tecnologias muito mais rápidas e avançando aqui. Isso é exponencialidade. Só que o que acontece é que, de fato, não é uma linha. Imagina que vocês estão aqui no meio, ou as grandes empresas, ou as startups, ou qualquer produtor, ou qualquer pessoa que está no mundo hoje, a gente está no meio de todas essas tecnologias. E qual é o nosso desafio? Entender onde eu vou investir, por onde começar, o que vai vir mais rápido, né? Onde eu começo? Eu vou investir em metaverso, internet das coisas, inteligência artificial, por onde eu começo aqui? Esse é o grande desafio. Nós, como Hub de Inovação, a gente tem tudo isso, a gente tem esse cardápio de tecnologias, né? E o nosso papel aqui é ajudar, né, os nossos parceiros a entender o que vem primeiro, né? Aonde eu invisto, né? Por onde eu começo. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de inteligência artificial, a inteligência artificial veio lá em 1957, né? Lá no MIT, no chatbot. Imagina se a gente fosse imaginar que isso um dia fosse chegar no agronegócio. Depois a gente teve 1987 entrando no meio automobilístico, né, onde a gente começa a ter carros autônomos, algumas testagens junto à Mercedes. E só hoje em dia, né, que a gente consegue ver, né, de uns anos para cá, a inteligência artificial sendo aplicada em diversas frentes dentro do agronegócio. E o que eu quero dizer com isso? Quanto mais a gente está imerso dentro de um ecossistema de inovação e a gente entende o que está acontecendo, mais a gente consegue investir, né, em tempo, mais a gente consegue combinar essas tecnologias para que, de fato, a gente construa futuros. Empresas que começaram a investir em inteligência artificial lá atrás estão mais à frente, certo? Porque elas entenderam o sinal. Isso a gente chama de mapeamento de sinal. Quanto mais eu estou envolvida, né, em comunidades, quanto mais eu estou envolvida, né, dentro de ecossistemas de inovação, né, a gente consegue tomar decisões com mais rapidez e mais celeridade. E não é só tecnologia que a gente está imerso, né, gente? A gente está imerso também em uma série de crises. Então, não basta a gente fazer essa gestão das tecnologias. A gente precisa entender também onde que essas tecnologias elas podem impactar positivamente, né? Então, quando eu estou num hub de inovação, eu não estou no hub de inovação só para falar sobre tecnologia. Eu estou aqui para falar sobre os problemas do mundo e como que a tecnologia ela pode ser, de fato, uma ferramenta para que a gente consiga avançar e evoluir como humanidade. Então, quando a gente fala que a gente vai alimentar os empreendedores que vão alimentar o mundo, é a gente olhar junto para esses problemas e a gente entender junto quais as tecnologias que fazem sentido para essa evolução. E aí, gente, aqui, né, tenho aqui para mostrar para vocês como que a gente pode pensar futuros, né? A gente tem aqui nosso primeiro ponto aqui. Óbvio que a gente tem um futuro que é provável, né? A gente olha para frente e a gente fala, óbvio que a gente vai ter no campo máquinas autônomas trabalhando sozinha daqui a uns anos, né? Parece óbvio, né? Um futuro óbvio, né? E a gente cada vez mais consegue percebendo e transformando esses futuros prováveis. Mas a gente tem outros cones, que são os futuros plausíveis, os futuros possíveis, né? Será que de fato não vai existir mais pessoas trabalhando no campo, que vai ser só máquinas? É possível, mas será que realmente vai acontecer? Mas se acontecer, a minha empresa está preparada, né? Se isso acontecer. Então, o que a gente faz aqui no Hub, e tem os futuros absurdos. Será que isso vai acontecer? Tem uma fala de um futurista nos anos 50, né? Nos anos 40, desculpa, que ele fala que as pessoas nos anos 2000, elas não vão precisar trabalhar perto do seu trabalho, que eu vou poder estar aqui no Brasil trabalhando para uma empresa lá da Indonésia, lá da Austrália, e todo mundo riu dele. Né? Ele dizia, não, porque a cidade vai ficar em segundo plano. Todo mundo riu, porque é um absurdo. O que aconteceu? A gente chegou lá. Então, como que a gente consegue, de fato, olhar para todas essas possibilidades de tecnologia, futuro, crise e N coisas, e estipular uma estratégia que faça sentido para resolver meus problemas do agora, mas que sirva também para eu construir o meu futuro. E aí, gente, para fechar aqui, né, esse papo conceitual, porque eu acho que ele é importante, quando a gente fala de inovação no agronegócio, ou inovação como um todo, a gente está falando, Dalana, você está falando de futuro, mas a gente tem N problemas, a gente tem problema de conectividade, a gente tem muitos problemas no nosso dia a dia que a gente precisa resolver. A gente está falando de gestão de propriedade, né? A gente está falando de
de educação, a gente está falando de transformação digital, né, dos trabalhadores, transformação digital das fazendas. A gente está falando de muitas coisas que vem acontecendo que a gente precisa trabalhar. E inovação também é isso. Inovação é reativa. Eu olho para os problemas, desafios e oportunidades do negócio e eu desenvolvo soluções que venham, de fato, responder prontamente a isso. Mas eu também posso ser ativo. Eu posso olhar para frente e entender, olha, o meu consumidor final, ele vai querer saber a origem do meu produto. Legal, então vamos começar a trabalhar com rastreabilidade, né? Vamos começar a olhar para isso, né? Poxa, o meu cliente, ele tá olhando para sustentabilidade. Vamos investir nisso, vamos ser ativo nisso, né? Vamos abrir caminhos. E eu posso também prever, né? Eu posso criar futuros, que como eu falei para vocês, né? Aquele futuro que pode ser impossível, né? Ah, a gente está falando, né? Quando a gente fala agora de entrega, a Ambev testando agora entrega por drones, né? A gente começa a ver várias empresas aí investindo no futuro que talvez sim, talvez não, mas que elas estão desenhando os futuros que elas querem que seja, elas querem que aconteça. Então, quando eu falo de inovação, eu estou falando dessas três ondas. E a gente fala que as empresas mais inovadoras, as startups, e sim produtores também, produtoras, produtores, e pessoas e organismos que estão mais à frente, que estão inovando mais, são os que surfam as três ondas, né? Eu posso ser mais reativo nesse primeiro momento, mas ao longo do meu investimento, ao longo do meu trabalho com inovação, ao longo do aculturamento das minhas pessoas, eu posso pensar em inovação em outras ondas, né? E aí eu trago para vocês em que momento a gente está. Talvez a maior parte de nós a gente está num lugar reativo. Mas eu convido vocês a gente começar a olhar também para outros horizontes e equilibrar esses horizontes, né? E aí, né, quando eu falo de equilíbrio de horizontes, quando eu falo de ondas, eu estou falando que, primeiro, né, o que onde o mercado está olhando, onde a gente está olhando que está acontecendo inovação. Não adianta eu falar, né, em sustentabilidade, não adianta eu falar sobre diversidade, não adianta eu falar sobre uma série de questões se a gente não tem o mínimo, né? Não adianta eu falar sobre diversas tecnologias do campo se a gente não tem a base construída. Então, o que a gente está percebendo hoje no mercado de startups? Tem um investidor que fala, Dalena, investidor no vermelho produtor no vermelho não pensa no verde. E ele está certíssimo. Então, o que a gente percebe hoje mais é um movimento de crédito rural, é um movimento de digitalização no campo, é um movimento de dados, é um movimento onde eu faço com que, né, a gente perceba um crescimento de renda, uma segurança no campo, para que de fato essas pessoas, para que de fato vocês, para que de fato os diversos produtores, a gente começa a abrir caminhos para pensar em novas inovações, para pensar de forma mais ativa, né? Mais ativa e não só reativa, para que de fato a gente pense em sustentabilidade, né? Se eu sou, se eu tenho métodos mais sustentáveis, hoje eu tenho diversas linhas de crédito que priorizam, de fato, também a sustentabilidade. E eu vou criando esse ciclo, que cada vez mais eu vou abrindo mais caminhos para pensar em futuros. Claro que o futuro não é igualmente distribuído. A gente está falando de regiões, a gente está falando de indústrias que estão mais desenvolvidas do que outras. Mas de passo em passo, a gente vai passar por todos esses caminhos. A gente vai passar por organizar os nossos dados, ter uma base de crédito, para olhar de fato para inovações, para de fato a gente pensar em sustentabilidade e a gente está vendo o mercado olhando para isso. E a gente falando agora em números aqui, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente tem 12,7 mil startups, ou seja, empresas de tecnologias no Brasil, e a gente tem quase 2 mil agtechs, olha que bacana, trabalhando hoje em prol, né, de um campo mais inclusivo, mais conectado e mais tecnológico. A gente tem 331 startups antes da fazenda, né? Ou seja, olhando para crédito, olhando para sementes, olhando para biotecnologia. A gente tem 815 dentro da fazenda, olhando para a gestão de propriedades, né? Olhando para manejos, olhando para realmente para esse dia a dia. E a gente tem 807 startups olhando para o depois, né? Logística e até chegar ao consumidor final, né? Então é legal a gente saber desse cenário para a gente perceber o tanto de oportunidades que a gente tem hoje, né? Aí para a gente. Hoje, dentro da GTech Garage, a gente tem aqui mais de 1.000 startups na nossa base, e na nossa base a gente tem diversos segmentos.
A maioria delas estão em agricultura de precisão e tomada de decisões, aqui a grande maioria delas. Afinal de contas, é o reativo, não é mesmo? É o que a gente precisa, é o que mais a gente tem, porque as startups elas trabalham em cima de problemas, né? Imagina que startup é uma empresa pequena que precisa sobreviver ao dia de amanhã. Então, eu vou resolver problema, né? Vou resolver problema. E, obviamente, algumas startups também estão pensando de forma ativa. Então, eu estou pensando em biotech, né? A gente tem muitas startups aí olhando para a produção de defensivos e fertilizantes com algas. A gente vê startups trabalhando com criação de novas moléculas. Então, a gente tem várias startups olhando para isso. Supply, rastreabilidade, fintech, né? Previsão climática, food, drones. A gente também tem educação e treinamento, né? A gente tem vários cases de startups que trabalham com alfabetização mesmo, alfabetização digital no campo, né? Então, super bacana. Tem uma startup chamada Já Entendi, se vocês quiserem dar um Google, Já Entendi Agro, muito legal. Tem cases super bacanas aí de alfabetização digital, né, desse campo, como que a gente prepara as pessoas, porque quando a gente olha para a tecnologia, dá um medo, né, poxa, né, como que de fato a gente vai lidar, a gente vai ser substituído ou não, e de fato a Já Entendi trabalha com essa preparação, né, que eu acho muito bonito, que de fato você não vai perder seu emprego, muito pelo contrário, eu vou te ajudar para você avançar junto com a gente, né? E você se transformar junto com todas as tecnologias no campo. Então, a gente tem vários cases nesse sentido. E aí, gente, inovação, né? Quando a gente fala de inovação no Tech Garage, de inovação no agronegócio, a gente está falando de inovação de valor compartilhado, né? Tem que ser valioso para o meu negócio, claro que tem, mas tem que ser desejável para o ser humano e para o planeta, né? Eu preciso reparar. Não dá mais só para construir. Eu preciso olhar para trás e tem que ser desejável. E tem que ser viável, né? Com tecnologias de hoje ou para construção a partir dessa base tecnológica que eu já tenho, como eu falei para vocês, né? E aí, gente, né, eu vou trazer alguns dados aqui, e aí depois queria se vocês têm alguma curiosidade. Curiosidade sobre inovação, sobre, né, se querem saber de algum case específico, alguma dúvida. Mas a gente tem aqui, né, alguns dados que essa questão do valor compartilhado, né? Negócios mais diversos têm faturamento gerado por inovação 19% maior. Isso a gente está falando de uma consultoria que fez aí um trabalho, né, olhando para empresas diversas versus faturamento e vários outros aspectos, mas chegaram a essa conclusão. Então, o quanto que a gente precisa de diversas perspectivas, ou seja, um hub de inovação é um lugar muito propício a isso, porque a gente tem diversas perspectivas, né, olhando para o mesmo lugar, né? Quando a gente toma uma decisão, a gente pode constatar diversos agentes para que a gente chegue numa decisão muito mais compartilhada, né, gerando valor para todos envolvidos. E aí, gente, eu queria ouvir de vocês se vocês têm alguma curiosidade sobre inovação, e agora eu quero entrar na questão de onde estão as mulheres, né? O lugar das mulheres no meio de toda essa transformação no agronegócio. Queria saber de vocês se vocês têm alguma curiosidade, algum comentário, se eu falei grego aqui. Alana, eu Eu tenho uma tenho. pergunta. Opa, Hum, duas, Ai, então. desculpa. Não, pode ir, eu espero. Não, é que eu tô bem empolgada. Não, fica à olha vontade. só, eu tenho várias dúvidas, Vai lá. vários segmentos, na verdade. Uhum, Como eu falei, a minha família é de agricultores. Uma uhum, coisa que eu vejo, que eles sentem assim necessidade, eles são assim, é uma agricultura basicamente familiar. É meu pai e meu irmão que trabalham, uhum, tá? E uma coisa que eles sentem dificuldade é na hora de vender o produto. Porque o preço uhum, aqui é um preço, lá é o outro, e sabe, e a hora de vender. Porque tu tá aqui, tu tá ali com o dinheiro, tu não tá, vamos dizer, tu não tá necessitado, então tu guarda lá. Mas eu vendo agora, logo depois de colher, mais adiante, assim, tem alguma coisa nessa área uhum. que possa A gente ajudar? tem muitos. A gente tem, inclusive, aqui, né? Se eu voltar aqui atrás, aqui você vai ver que a gente tem uma das maior número de startups que a gente tem aqui, é startup de marketplace, e-commerce e tudo mais, né? A Uhum. gente tem alguns cases, tem startups como a Grão Direto, a gente tem vários marketplaces que ajudam justamente o produtor, a produtora, na tomada de decisão e, mais do E que isso, na diversificação de canais de venda,
né? A gente tem um case de um produtor do interior de Minas Gerais, né, onde a gente tinha, né, poucos compradores ali no redor, e ele tinha de fato uma cartela muito reduzida. Então ele tinha uma dificuldade, eu vou falando ele porque é um produtor muito específico, é um caso muito específico, isso é muito legal. Ele tinha uma dificuldade de fazer esse escoamento de uma maneira que fosse mais justa, né? E de fato fosse mais compartilhada. Então a gente conectou ele com a Grão Direto, que é uma startup que trabalha com marketplace. E eles trabalham com uma espécie de leilão, quase que um leilão reverso, né? Onde a gente tem uma diversificação, né, de possibilidades desse produtor escoar a sua produção. Então, ele tem mais poder de escolha e poder de negociação. Então, esse é só um dos cases que a gente tem para te trazer aqui. Mas sim, a gente tem diversas startups que podem olhar para isso, né? E se você quiser, eu posso até, né? Você pode me chamar aqui que eu te mando uma listinha, assim, né? Para startups, assim, que conheço, que você pode entrar em contato, assim, e realmente olhar para isso. Mas esse é um dos. É sobre inclusão, né? É sobre dar mais poder de escolha para o produtor, né? É sobre Isso. apresentar o mundo, né? Não adianta que eu chegar para você e falar sobre, né, sobre rastreabilidade de uma série de coisas, quando na verdade o meu problema está em escoar a minha própria produção, entendeu? Então, sim, temos, tá? E se você quiser, entre em contato comigo ali, que eu consigo te mandar alguns nomes ali, e quem sabe você entre em contato para conhecer um pouco mais sobre esse segmento Ótimo. específico de startups. Uhum. Eu vou aproveitar, então, isso, vou fazer minha pergunta, que é se vocês trabalham aqui com a Tecnopuc e a Tecnocinos, que eles têm dois hubs bem fortes, né, de tecnologia, de startups e principalmente no agro, né? E Uhum. como eu conheço ali o trabalho deles, é uma curiosidade se vocês têm essa parceria também. Acredito que sim, né? O que acontece, Márcia? Hoje a gente não tem uma parceria direta com a Tecnopuc, tá? A gente não tem uma parceria direta de juntos, né? A gente está sempre abrindo aí portas, mas direto não. Mas o que acontece? As startups, elas estão conectadas a diversos hubs, tá? Saiu uma pesquisa do Radar Startups, acho que há 2 semanas atrás, que 77% das startups do Brasil, ou seja, de negócios que saem de dentro da Tecnopuc, agora eu não vou conseguir te falar nomes, estão conectados a ecossistemas. Desses 77, 63,5 já estiveram participando de alguma conexão no Agitec Garage. Só para você ter noção, né? Então, assim, muitas vezes a gente não tem parceria direta com esses institutos de pesquisa, mas estamos conectados com as startups. Porque, no fim das contas, o nosso grande objetivo é impulsionar os nossos negócios, certo? Então, quando, por exemplo, abre uma chamada, John Deere está olhando para startups que visam, né, a gente fazer um melhor aproveitamento de dados para tomada de decisão. Legal. Poxa, a startup X pode ajudar. Então, eles conseguem ter acesso e a gente consegue fazer trabalhos em conjunto. É assim que a gente vem trabalhando ultimamente, Márcia. Te respondi? Respondeu sim, super respondido, muito obrigada. Eu vou aproveitar para agradecer. Foi um prazer estar com vocês. Infelizmente, já devia ter saído há 20 minutos, mas não fui, né, postergando para aproveitar ao máximo. Depois eu vou terminar de ver a palestra quando a Adriana repassar para nós. Uma boa palestra, um bom trabalho ainda para vocês e até a próxima. Muito obrigada. Então, obrigada, Márcia. Alguma outra pergunta, gente? Comentário? Posso novamente? Claro, por favor. Outra área, uma área, vamos dizer, que eu trabalho bastante é com monitoramento de águas. E Uhum, tem uma coisa assim que a Ana, vamos dizer, para usinas, né, hidrelétricas, precisa ter uhum, monitoramento para ANA, monitoramento para FEPAM. Tem alguma assim que trabalhe com isso, que a gente tem que fazer monitoramento da vazão, né, aham, e dos sedimentos nos rios. E isso uhum, tem que ser enviado para a ANA, vamos dizer assim, de hora em hora, se não me engano. sim. E tem que ser esses dados trabalhados, né? Tem Uhum. que botar O no que a gente está modelinho.
O que a gente está falando de uma tecnologia de sensorização, né? Porque, obviamente, eu Uhum. preciso de sensores para captar todas essas informações, e eu preciso de uma plataforma centralizadora disso tudo para que esses dados estejam visíveis em tempo real, Sim, correto? correto. Hoje a gente tem diversas startups que trabalham com isso, inclusive startups que agregam inteligência artificial. Hoje, por exemplo, a gente tem a Greymatics, que eu não sei se eles trabalham exatamente com questão de águas, né? Porque eles estão mais voltados para outro campo, mas que a gente consegue, de fato, inclusive através de dados históricos, falar de previsibilidade. Então, eu consigo, de uma camada, de fazer essa sensorização, centralizar isso dentro de uma plataforma, e à medida que a gente vai tendo dados históricos, a gente consegue ter essa questão do ativo, essa questão da previsibilidade. Eu conheci uma startup que não é do Brasil, né, mas que trabalha exatamente com isso, tá? Eu posso te passar o contato. Me chama, por favor, me chama depois. Posso te passar o contato deles especificamente, que eles não são do Brasil, mas eu acho legal trocar figurinha, tá? Trocar Uhum. figurinha, que eles trabalham justamente com isso, né? Sensorização, centralização em uma plataforma e previsibilidade, que eu acho que isso é legal para vocês conseguirem Muito. ter uma base para tomada de decisão, assim, né? Não, e sim, Então, ainda mais agora, depois dessas chuvas que vêm ocorrendo, né? tá. Que aqui Esse esse é o ano, aqui no ponto. Rio Grande do Sul, foi Eles uma conseguem, coisa. eles trabalham justamente com isso, eles trabalham para as cidades, por isso que eu tô pensando que faz sentido, eles trabalham com as cidades. Então, eles conseguem trabalhar para as prefeituras das cidades que têm, de fato, essa questão, né, de enchente, né, de problemas realmente com o clima, né? E eles Uhum. conseguem fazer essa previsibilidade. Olha, né, o rio tá. A gente tem tanto de precipitação, a gente tem uma previsão aí de que a gente vai ter um extrapolamento, né, das águas do rio, como que a gente faz, tira a população, como que a gente trabalha. Então é bem legal essa solução, eu posso te conectar, com certeza. Ai, muito legal. Ah, o É muito máximo. legal. Adorei. Sim, Adorei. é muito legal. E assim, né, Michele, é legal que conforme você vai entrando nesse mundo da tecnologia, você vai percebendo também que as Uhum. startups, como elas estão nessa fase é de, de abertura de mercado mesmo, o que Uhum. acontece é a adaptação de solução. Então, eu tenho uma startup que não necessariamente ela trabalha, né? Vou dar um exemplo da Já Entendi, né? A Já Entendi é uma startup que eu falei para vocês que trabalham com educação para a base da pirâmide do agronegócio. Mas, na Uhum. verdade, eles trabalhavam para a base da pirâmide da construção civil. E aí tinha uma corporação nossa que estava em busca dessa capacitação para os produtos, para os trabalhadores no campo. E a gente falou, oi, já entendi tudo bem. Que tal você conhecer essa corporação e entender esse desafio? Eles adaptaram toda a solução deles, porque eles perceberam que esse era um desafio que fazia sentido não só para essa corporação, mas para várias outras e que realmente era um problema de mercado. Então, quando você olha, inclusive teve uma startup que trabalha com robotização para alimentação de suínos. O nome da startup é RoboAgro. E uma vez eu estava numa reunião e com uma empresa que trabalha, na verdade, com aves, né? E aí com aviários. E a empresa perguntou: vocês não têm essa solução, né, para aviário? Ele falou: vamos conversar, porque se esse mercado for interessante para a gente consegue adaptar essa solução. Então, olha que legal, porque você entra numa rede dessas, né? Você entra, Uhum. começa a entender, começa a se conectar, assim como tem agroligadas, tem algumas comunidades que trabalham com inovação e com tecnologia. E aí você começa a descobrir, fazer conexões e começa a, a entender um pouco mais desse relacionamento para que você consiga tirar cada vez mais proveito, assim, né? Então é muito legal Uhum. isso. Hoje, Sim. quando a gente vê um desafio, Michele, tal empresa precisa de uma solução de manejo. Vou criar uma solução aqui, vou criar aqui alguma coisa nesse sentido, né? É uma área super acidentada e eu preciso fazer a pulverização dessa área, como que eu faço? Ok, já vem muita coisa na minha cabeça. Não tem essa startup, mas essa startup consegue adaptar o drone. E é muito legal isso, porque, na verdade, a inovação é a arte de combinar, eu gosto de falar. Combinar. Uhum. Quanto mais repertório você tem, e mais você vai conhecendo, né, essa rede aqui que eu coloquei aqui, ó, mais você vai conhecendo isso aqui, mais você vai tendo capacidade de combinar as coisas, sabe? E entender o que pode te ajudar a resolver determinado problema. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. Adoro.
Muito legal. Adoro. Não É, tenho capacidade de criar, mas adoro mexer nas soluções, assim, nos programinhas, as coisas. Adoro, adoro. Muito legal, Muito obrigada. muito legal. Dalana, assim, para mim, por exemplo, eu sou uma pequena agricultora, tá? É, eu, aqui é só eu e meu marido que nós trabalhamos, somos nós dois. Ah, ele é um pouquinho cético nas coisas para acreditar, e assim, eu fico tentando. E às vezes eu não tenho argumentação por eu não ter vindo do agro. Então, ele carrega muito do que ele aprendeu desde pequeno. O que que você diria para mim, né, como uma pequena agricultora? A Adriana conhece, nós somos pequenos mesmo, eu planto, a minha propriedade é 100 hectares. E então, assim, o que que você poderia me dizer? Ó, vai por esse caminho, vai introduzindo assim, o que que você poderia dizer para mim? Eu vejo dois caminhos, tá? Eu vejo o primeiro caminho, que é o caminho da Cíntia, né? Quais problemas que hoje vocês têm dentro da propriedade de vocês? A gente tem um problema hoje que está relacionado ao nosso financeiro. Tô chutando aqui. Ou a gente tem um problema Uhum. aqui relacionado à nossa compra de sementes, compra de fertilizantes. Ah, não, a gente está pagando muito caro, a conta não está fechando. Qual é o problema que você tem? A partir desse problema, redes, né, como a Adriana que está aqui, que me conhece, que conhece o Gtech Garage, como que você consegue compartilhar esse problema, compartilhar essa questão, né, e buscar realmente por si próprio soluções, e aí sim você buscar essa base, né, para poder, de fato, apresentar soluções né, e conseguir. Hoje as startups trabalham com teste, Cíntia. Às vezes é uma plataforma que você consegue testar 30 dias. Isso é muito comum. Então você consegue testar. Eles ficam muito próximos de vocês. Não funcionou, ok. Vamos testar. Então é muito bacana você ir por esse caminho, que é um caminho muito da Cíntia. Um outro caminho é que a gente tem as nossas feiras e diversos outros eventos que têm acontecido aí, né? Eu não sei direito o que tem próximo de você, mas talvez começar a levar ele, né, para esses lugares, pesquisar um pouco sobre quais os eventos que a gente tem de tecnologia perto de você e tentar apresentar para ele, sabe, isso tudo. É, Porque eu acho que esses dois caminhos, porque às vezes santo de que casa não faz assim, milagre. não, não faz. É que assim, ó, por exemplo, é só um exemplo, nós somos associados a uma cooperativa e realmente, para entregar na cooperativa é muito fácil, é 9 quilômetros. Então, assim, fica muito fácil. E aí, para comprar, para qualquer coisa assim, é para ir buscar, né? Então, fica muito Uhum. fácil. E realmente é um pouquinho mais cara, alguns produtos é mais caro. É só um exemplo para você ver o que é que acontece aqui. Aí eu falo assim, mas o que que custa andar mais um pouquinho? Não vai ter um preço menor? Ah, mas o prazo de eu ir lá buscar. Ah, sabe? Então, assim, é muito difícil a gente argumentar uma coisa assim. Não é que está dando prejuízo, não está dando prejuízo, mas poderia dar mais lucro, né? Exato. Para você Mas investir em poderia dar outra mais. coisa, né? Porque é isso, às vezes Outra você não coisa. investe em outra coisa porque você não está conseguindo a margem suficiente. Exatamente. É só um outro exemplo. Há uns 4 anos atrás, eu falando sobre drone. Ah, mas olha que legal, assim, faz isso, faz aquilo, faz. Nunca, aqui nunca. Mas para que isso? Porque não sei o que, não sei o quê. Logicamente, nós já fizemos uso. Mas é muito difícil. A mesma coisa sobre tecnologia de precisão. Eu bati muito na tecla e para ele não acredita, Uhum. sabe? Então é complicado nesse aspecto. É Uhum. muito complicado, não é fácil. Não é fácil. Mas Inclusive, assim, né? só um exemplo que eu te dei, não é fácil. Inclusive, essa é uma das principais barreiras, assim. Por isso que eu, da Lana, né, eu assumi essa bandeira, né? Claro que hoje eu não trabalho diretamente com pequenos produtores, né? Mas a minha principal bandeira é mudança cultural, né? Como que de fato eu consigo acessar? Porque esse é o principal ponto, né? Imagina que dentro
das organizações, Cíntia, eu vou traçar um paralelo para você não se sentir tão solitária e não achar que é só problema do campo. É geral. Nós, como seres humanos, a gente tem receio de mudança. Algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos, mas todo mundo tem, né? Poxa, né? E se eu perco o pouco que eu já tenho, né? A gente tem essa questão da mudança, né? E como que aos poucos a gente vai criando estratégias para que as coisas vão entrando. Dentro das corporações, é exatamente isso que eu faço, Cíntia. A gente vai lá, a gente mapeia os principais problemas. O que que tá doendo? Não, o que que tá doendo muito? Não, tá doendo aqui. Tá doendo aqui no nosso setor de compras. Legal. Vamos trabalhar esse teu problema, vamos acessar uma startup, ou nem mesmo uma startup, às vezes não é nem startup, às vezes é só mudar o processo, né? Que a pessoa é tão receosa que ela não muda nem o processo de fazer as coisas. Então, como que a gente consegue ir aos poucos, pouco a pouco? Porque aí se deu certo aqui, pode dar certo ali. Então, assim, não desiste, Cíntia, não desiste, né? Quais são as coisas que estão conectadas a você? Ah, não, eu, Cíntia, sou responsável por isso. Será que eu não posso conectar uma tecnologia para me ajudar, sabe? Então, não desista, Cíntia, vai em frente, se precisar, conta com a gente, né? A gente tem alguns eventos também que são abertos, como esse aqui, tá? Como esse aqui, para falar de tecnologia. Numa dessas, eu quero estar mais perto da Agroligadas, eu posso compartilhando esses eventos, e aí vocês podem ir participando e se inteirando um pouco mais, tá? Porque a gente está em São Paulo, mas na verdade a gente tem conexões em diversos lugares e com certeza a gente vai conseguir trazer ele mais para perto. Gente, eu queria só entrar agora na segunda parte, né? E vocês ficam super à vontade para me conectar, vamos conversar mais. Eu quero estar mais próximo de vocês. Sabem que eu também sou do Sul, né? Então eu tô em São Paulo, mas meu coração é no Sul. Final do ano eu vou estar em Torres. Torres. Pertinho. Vocês conhecem Torres no norte? É, mais no norte, né? Vocês estão mais em Bagé, mais no sul. Mas enfim, gente. Eu quero trazer para vocês aqui sobre nós mulheres. Eu quero entrar nesse lugar agora. Nós mulheres no meio disso tudo, né? Qual o papel da Cíntia, né? E tudo mais. A gente tem um dado da ONU, né? Que fala aqui, né? Aqui. Que aí a ONU também falando, né? Que não é só negócios mais diversos. Empresas lideradas por mulheres têm resultados 20% melhores, né? Do que as outras empresas, né? Talvez se a Cíntia estivesse lá, né, tomando todas as decisões e com toda a liberdade para tomar uma decisão, talvez a gente conseguisse aumentar essa margem, né, Cíntia? Então, assim, não é da Lana que está falando, é uma pesquisa da ONU que está falando que realmente a gente tem uma capacidade muito maior para mudança, para moderar diversas situações. Então, a gente tem uma série de capacidades aí muito importantes para as empresas. Só que o que que acontece? A gente tem uma pesquisa do Radar, a GTEC, que é das quase empresas de tecnologia, mas isso é um espelho em diversos campos do nosso setor. 76,9% das startups não tem mulheres na estrutura de sócios. Não tem. Imagina, 76,9%, quase 80%, só homem. Só homem. E a gente tem 37,5% das startups com mulheres. Então, olha só o quanto que a gente precisa avançar. O quanto que a gente avançando, a gente também acelera a inovação no agronegócio. Então, não é eu que estou falando, são os dados. E aí, gente, essa pesquisa Mulheres que Inovam Agro tem uma pergunta que a gente fez para as mulheres. Mais de 878 mulheres responderam. Quais debates que vocês mulheres querem se envolver e que vocês podem contribuir nos próximos anos? 57%, mais de 57% colocou sustentabilidade e agricultura regenerativa, educação no agronegócio, gestão da mudança e cultura, tecnologia no campo. Quase 50% das respondentes falaram que querem se envolver com isso. Governança e gestão corporativa. E uma série de outras temáticas que elas querem se envolver, que nós queremos. Mas por que a gente não está lá, né? Por que a gente não está conseguindo, né? Quais são as barreiras que a gente encontra, tá? Quando eu cheguei no agro, foi uma das principais coisas que eu reparei. Eu comecei a ver muitos homens apresentando soluções de tecnologia. Muitos homens à frente de negócio. Muitos homens à frente de áreas de inovação das corporações. E aí eu comecei a me questionar, né? O que está acontecendo aqui? Comecei a me questionar, trazer outras mulheres para o debate. E a gente chegou à conclusão de que lá em 2021, né, no começo de 2021, vamos lançar uma pesquisa para descobrir por que a gente não está vendo, o que está acontecendo, cadê as mulheres? Vamos achar essas mulheres, vamos descobrir quem elas são.
Em 2021, a gente lançou a primeira edição dessa pesquisa. E agora, em 2023, a gente lançou a segunda edição, aprofundando ainda mais sobre os nossos principais desafios como mulheres dentro da inovação no agronegócio, tá? E aí eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, para que a gente consiga debater um pouquinho sobre isso, para ver se vocês também sentem isso, quais são os caminhos que vocês encontram, porque 2024 vai ser um ano bem importante para a gente, como hub de inovação, aproximar da Cíntia, aproximar da Michelle, aproximar das mulheres que de fato estão querendo entrar dentro desse mundo e como que a gente consegue abrir caminhos, né? Para que vocês consigam ter mais autonomia, que vocês descubram o caminho, que nós consigamos avançar dentro e melhorar esse número aqui, que não tá bonito. Bom, gente, quero apresentar um pouquinho dos números para vocês. A pesquisa desse ano, tá? A gente dividiu em 3 partes. A primeira parte é quem são essas mulheres. A segunda, quais são os cenários das mulheres que inovam agro. E a terceira parte, né, é o cenário de inovação e tecnologia do agro, tá? A gente aqui teve, deixa eu trazer aqui, começar daqui que a gente tá um pouquinho avançado no tempo. Aqui a gente perguntou, quem é você no agronegócio? Onde você inova no agronegócio? Eu tô falando muito aqui de edtech, de tecnologia e tudo mais, mas uma mulher que inova o agro não é só uma mulher que está falando diretamente com tecnologia, tá? Uma mulher que inova o agro é uma produtora no campo que está, de fato, impulsionando outras mulheres. É uma mulher no campo como a Cíntia, que está provocando o marido para que, de fato, a propriedade inove. Eu estou falando das pessoas, das mulheres que trabalham dentro da área de marketing de uma grande empresa, dentro da área de recursos humanos de uma grande empresa. E todos os mecanismos que, de fato, fazem com que o agro evolua, né? Que o agro, de fato, seja mais inclusivo, sustentável, justo, mais compartilhado, um valor mais compartilhado. E aí eu tô falando que a gente teve dessas 838 mulheres, a gente tem mulheres que se empoderam, que inovam o agro, em pesquisa e desenvolvimento científico, no desenvolvimento de tecnologia, na produção agrícola, produção pecuária, insumos, nas tradings, prestação de serviços, áreas administrativas. Olha quanta gente. Será que uma empresa, né, uma grande empresa como a John Deere, que eu falei para vocês, conseguiria inovar se não tivesse incríveis mulheres na área de recursos humanos ali, olhando para a cultura da empresa, criando uma base sólida para que essa empresa conseguisse inovar? Não. Então, essas mulheres também estão operando dentro dessa máquina de inovação do agronegócio. Então, a gente ouviu diversas mulheres de diversos setores. Aqui alguns dados, né? A maioria das mulheres aqui que a gente ouviu, elas possuem pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, as mulheres estão cada vez mais capacitadas. A gente está cada vez mais evoluindo, cada vez estudando mais, para cada vez estarmos mais preparadas, né, para essa dinâmica. E aqui um dado importante. Muitas mulheres não iniciaram sua carreira do setor. Quase 45 fizeram transição de carreira. Acho que alguém falou aqui, né? Acho que foi a Cíntia até que falou que não trabalhava com agronegócio e acabou vindo e trabalhando e se envolvendo com o agronegócio. Não sei se foi a Cíntia, mas acho que sim, né? Então, olha quantas mulheres que enxergam o agronegócio como uma oportunidade de fazer carreira. Então, isso é muito importante, a gente perceber o quanto que a gente precisa melhorar esse nosso contexto, esse nosso cenário, para acolher outras mulheres também que estão entendendo o agronegócio como oportunidade. Mulheres que se formaram em ciências agrárias, mas mulheres que também se formaram em ciências humanas. Olha que legal. A gente não tem só mulheres que se formaram em ciências agrárias, mulheres que se formaram em ciências humanas também, né, estão inovando no agronegócio. Legal. Qual é a sua motivação, né, para entrar no setor do agronegócio? A maioria das mulheres colocaram que a grande motivação é gostar do campo, né, que envolve o campo e tudo que envolve a agricultura. Depois a gente teve 43,2 falando que as circunstâncias e oportunidades do mercado levaram a entrar no setor do agronegócio. Oportunidade de ser um agente de mudança, que foi um pouquinho do meu caso, né? O quanto que o agro impacta, né? O mundo. Desafio profissional, influência da família, né? E uma série de motivações que levaram elas a escolher o agronegócio. 8 em cada 10 mulheres se sentem acolhidas trabalhando no agronegócio, né? Isso é muito legal, né? O quanto que, de alguma forma, a gente está se sentindo apta e sendo acolhida para darmos o nosso melhor, né, dentro desse setor e impactar, de fato, o nosso contexto. Mas
9 em cada 10 mulheres já passaram por situações de constrangimento no ambiente de trabalho, né? Imagina que das 836, 9 em cada 10 responderam que já passaram por situações de constrangimento. Na pesquisa de 2021, a gente perguntou para as mulheres: você já passou por alguma situação de machismo dentro do seu ambiente de trabalho, né? Dentro da propriedade, dentro da universidade? E a gente teve um total de 60% das mulheres que responderam que sim. E esse ano a gente resolveu fazer diferente. A gente não perguntou para elas: você já passou por machismo? A gente deu nome a cada coisa. A gente perguntou para todas as mulheres: você já foi interrompida alguma vez? E 53%, mais de 53 falaram que sim. Alguém já tentou explicar algo óbvio para você? Porque você, né? Talvez ela não saiba. 47,5. Se sentiu pouco representada, né? Eventos do agronegócio às vezes é muito comum, né? Da gente olhar no palco e só enxergar homens, né? Então, mais de 50% colocaram que sim. Dominação da conversa e sequestro de assunto, se sentir anulada em uma discussão, ter que elevar o tom de voz para defender algum ponto, apropriação de ideias, 37%, falta de serem chamadas para contribuir em assunto que dominam, mais de 45%. Tudo isso, de fato, são situações que levam as mulheres a sentir um certo receio, né, de estar perto, de estar junto. Então é interessante que a gente olhar para esses dados e a gente entender que a gente precisa trabalhar com cada um deles para que a gente consiga evoluir a participação das mulheres dentro do nosso setor. E só 12,6 responderam não ter sido impactada por nenhuma dessas situações. E onde as mulheres estão buscando apoio, né, para de fato superar esses desafios? Cursos de capacitação, a gente está cada vez mais capacitada, né? Cada vez mais a gente está buscando, né? A gente olha para os cursos de agronomia mesmo, né? As pós-graduações em agronomia, pós-graduações em tecnologia, a gente vê muita mulher buscando se capacitar. Grupo de mulheres, como agroligadas, então a gente está buscando estar perto de outras mulheres para conseguir avançar. Apoio psicológico, mentoria de carreira, comitês de diversidade, política de inclusão. Então a gente tem uma série de mecanismos que as mulheres estão buscando para chegarem lá. Ah, que legal, né? A gente perguntou para as mulheres quais habilidades você mais reconhece dessa lista. E elas colocaram quase 80%. Capacidade de resolver problemas. A gente é muito boa nisso, né? Como é que a gente resolve isso? Vamos resolver. Quando a gente não tem alguns empecilhos pelo caminho, a gente tem essa capacidade, né, de resolver. Alta produtividade, eficiência, liderança de pessoas, habilidade de falar em público, capacidade analítica. E a gente perguntou: quais habilidades que você acredita serem mais demandadas pelo mercado? Entenda o mercado, o mundo, né? Inteligência emocional. Que não é fácil, às vezes, você bater de frente, você levar uma tecnologia, você levar uma ideia, você ser ouvida, você ser anulada e você continuar seguindo. Então é legal perceber o quanto que a gente também está precisando se unir nesse sentido, desenvolver emocionalmente para que a gente consiga avançar. E a gente tem várias mulheres que falam: Melanie, eu nunca passei por essa situação, eu nem vejo o machismo acontecer. Eu olho para essas mulheres e eu falo: você tem um ótimo exemplo e a gente tem que ficar perto, ficar junto, né? Porque é isso, com certeza é uma inteligência emocional muito bem desenvolvidas para conseguir lidar com essas situações. Capacidade de resolver problemas, liderança de pessoas, habilidade de negociação, mas de fato, o fato da inteligência emocional não aparecer com a habilidade que as mulheres mais reconhecem, mas aparecer com como a mais demandada do mercado, é algo que chama atenção nessa pesquisa. De onde a gente acredita, elas acreditam que está vindo a mudança do cenário que a gente vive hoje? Mudança no comportamento feminino, né? A gente percebe aqui que menos de 14% fala que a mudança está no comportamento masculino. Não, a gente acredita que é a nossa mudança de comportamento, é a nossa mudança de encarar a maneira que a gente se empodera diante das nossas capacidades, que a gente de fato consegue avançar. E também a maior união entre as mulheres, né? O quanto que a gente consegue avançar juntas. Na minha carreira profissional, né? Muitos exemplos de muitas mulheres, né? De o quanto que a gente conseguiu avançar diversos projetos, como por exemplo esse, porque esse projeto, essa pesquisa, a gente estava junto, a gente se uniu como mulheres e a gente falou: vamos fazer essa pesquisa juntas. Então, o quanto que a gente precisa de mulheres por perto. Políticas públicas, transformação das escolas e uma série de ações que elas acreditam que a mudança está vindo.
E a gente também, dentro dessa pesquisa, a gente ouviu diversas histórias, né? Além do quantitativo, a gente foi para o qualitativo. E a gente ouviu histórias, né? Do sentido, histórias que a gente não deu os nomes aqui, né? Mas é que a gente trouxe porque a gente acredita muito que histórias são importantes. Que a gente tem um depoimento que em 40 anos de empresa, um gerente me contava que era a primeira vez que eles abriam um processo seletivo para contratar ativamente engenheiras agrônomas. Fiquei curiosa para entender o porquê. Então ele explicou. Se eu mando uma mulher para o campo, as esposas dos produtores rurais têm ciúmes. Isso faz da minha vida um inferno. Vai uma engenheira agrônoma trabalhar de maquiagem, funcionário da fazenda dá em cima dela. Você não tem ideia de como é a realidade dessas mulheres. Por isso, em pleno 2022, minha equipe tem 100 homens e só 10 mulheres. E esses casos a gente foi ouvindo, a gente foi capturando, a gente foi pegando. E eu quero compartilhar com vocês, aqui tá o report, se vocês quiserem baixar ele, é bem completo, é super legal, tem vários depoimentos, é bem bacana. E assim, os principais insights para mim foram, principalmente a união entre as mulheres, né? Principalmente o quanto que a gente precisa estar junto para avançar, o quanto que uma mulher puxa a outra, tá? O quanto que a gente tem diversas mulheres hoje dentro do ecossistema, mas a gente tem poucas mulheres em cadeiras de diretoria, em cadeiras de presidência, em grandes, né, mulheres comandando propriedades, pequenas e grandes propriedades rurais, mas o quanto que a gente precisa avançar, porque eu acredito que quanto mais a gente avançar, mais a gente vai conseguir puxar as outras, e a gente vai conseguir avançar esse cenário. E um ponto importante para mim é, a gente está aqui, eu estou apresentando essa pesquisa para muitas mulheres, mas o quanto que a gente precisa fazer ações para os homens também, né? Para que os homens se percebam nessas situações. A gente tem vários movimentos, tem um movimento global bem legal que se chama He for She, que significa Homens pelas Mulheres. Homens que sentam e discutem. Poxa, será que eu não estou interrompendo essa mulher? O que que eu posso fazer, né, para empoderar essa mulher? O que que eu posso fazer para trazer mais mulheres para o meu contexto? Para elas se sentirem mais incluídas e respeitadas. Então, um grande insight para mim foi como a gente traz os homens também para essa discussão, né? Como que a gente também inclui esses homens nessa discussão. Então, essa foi a pesquisa, né? A gente tem muitos outros dados para vocês entrarem aí, pesquisarem e, de fato, conseguirem se encontrar e que a gente consiga transformar essa pesquisa um grande degrau para a gente avançar nessa discussão. E quero ver de vocês, né? Sobre o que vocês sentiram, se tem alguma pergunta, alguma questão em relação a essa pesquisa. Sobre as mulheres estarem em menor quantidade, realmente. Eu falo assim, eu posso falar do que eu vivo, né? Dentro da cooperativa que a gente participa, mulher em cargo da administração, não tem nenhuma. Eu vi há um tempo atrás, tinha uma que era do Conselho Fiscal, somente. Mas realmente, em reuniões, quando tem alguma coisa, realmente, igual você falou, não tem, quando vai lá para frente falar, não tem nenhuma mulher, homens. E pouquíssimas mulheres que participam das reuniões. Pouquíssimas, assim, pode contar no dedo quantas, porque assim, às vezes até quando recebe o convite, vem de uma colaboradora, que também, assim, dentro, eu acho que ali tem uns 20 funcionários na unidade que eu participo, é uma mulher que tem também só uma. O resto é tudo, não, duas, né? Porque tem a que limpa, que eu, né, que limpa, porque sempre é ali, que vai estar ou na limpeza para limpar, mas tem uma colaboradora. Então, assim, realmente, as mulheres têm muita agrônoma, assim, que fazem parte das outras empresas, né? Que ficam trabalhando em conjunto. Realmente, sobre esse negócio tem muitas agrônomas que a gente vê muita mulher. Tem esse caso, porque são todas meninas novas. A verdade é essa, são todas muito bonitinhas. Realmente as mulheres vão sentir ciúmes. Não tem, porque você vai visitar, a guria vai lá visitar A fazenda?
a fazenda, Verdade? aí vai. Realmente, eu não vou falar que não vai ser eu, porque eu sou muito boa, mas realmente tem. Tem, a gente vê que não é uma situação boa, porque vai entrar no carro, vai. Tudo tem isso que a gente pensa. Só que também é uma coisa de educação para nós, elas são profissionais, como outra qualquer. E também tem da cabeça do homem que também já pensa que pode. Isso aí é uma coisa de cultural que realmente, como você falou sobre a educação, sobre também ter que educar o homem, é essencial. Essencial. Esses dias atrás até teve uma conversa sobre esse assunto, não dentro do agro. Porque, como eu sou goiana, eu tenho meus amigos de Goiânia. E foi colocado sobre. Nós falando sobre a Ana Hickman, que não tem nada a ver com agro. Mas foi uma discussão que teve num grupo de amigos. E aí a gente vê a quantia que é machista. E aí foi colocado. Aí eu coloquei educação. As mães também estão errando em educar os homens. Então, assim, nós temos que educar. Então, assim, a educação é essencial para tudo. Para tudo. Para tudo. Então, assim, é Transformação. só isso Então que eu você também. votaria que o cenário vem da transformação social desde as escolas, não é, Cíntia? Não Desde só desde casa, as né? escolas, Desde desde casa, né? casa. Desde casa. Principalmente de casa. É, Desde perfeito, casa. Hum. perfeito. Acho que tinha alguém com o microfone aberto. Oi, isso. Boa noite. Boa noite, Laís. Aproveitando o gancho da Cíntia, essa questão, né, da mulher no campo, se a gente for olhar que parte inicialmente da gente, né, a gente tendo o profissionalismo, a postura e o respeito, só aí tu já profissionaliza a coisa, né, e segue. E também a questão cultural, o que que eu vejo agora que tu falou do ensinamento, né, da educação. Eu sempre paro para pensar assim, como produtora, não como profissional da área, tá? Mas como produtora, de geração em geração, isso vem mudando. Eu acompanho as minhas avós, que aconteceu o falecimento dos meus avós, e as minhas avós herdaram, e eu vejo que elas não souberam passar adiante. Mas não é culpa delas, é porque elas não foram criadas para aquilo ali, elas não foram preparadas para aquilo ali. Então, elas já não souberam passar adiante. Mas a geração da minha mãe, que eu vou colocar entre 50 e 60 anos, já foi uma outra criação dos filhos, que é o que impacta na minha geração dos 30. Então, o meu pai e a minha mãe já tiveram uma outra forma de nos colocar as coisas. Somos entre filhos, mulheres e homens. Então, sim, ainda tinha ali uma questão mais masculina, né, da parte do meu irmão, mas a criação entre nós os três, que a mãe e o pai nos passaram, já foi diferente da que eles receberam e muito mais integrativa. Tanto é que hoje a gente nunca dividiu nada, a gente é entre os três irmãos da propriedade, né? E eu já vejo isso na criação do meu irmão, que já é outra em relação a gente. E aí tu vai cuidando. Em 2012, quando a gente fundou a São Esteban, não existia, Gurias, não existia grupo de mulheres. E vamos colocar que esse grupo de mulheres, assim, ó, começou o quê? 3, 4 anos com força? Vamos colocar com força da pandemia para cá. Eu digo isso para vocês porque, como empresa, o que mais a gente procurava era grupo de mulheres que estivessem assim. Como produtoras também, mas como empresa, né, Gurias? Então a gente pesquisava mesmo. E agora ver esse grupo assim, a Dalana aqui falando com a gente sobre inovação, vai ter passando um filme, né? Acho que a gente está tanto no caminho com essa força da mulherada reunida que dá vontade da gente falar. Eu estava aqui, eu não ia falar nada, ia ficar escutando, colhendo, mas realmente dá vontade da gente falar, se comunicar. Eu acho uma pena enorme estarmos aqui entre 8, 9 mulheres, pelo amor de Deus, um conteúdo maravilhoso desse, né?
Mas o Rio Grande do Sul também, por questão cultural, as mulheres ainda não se colocaram, né? Imagina, era para mais mulherada, tanto da minha geração quanto da geração mais velha, estar aqui, mais madura, né? Estar aqui. Mas eu acho que é um caminho, né? Assim como a inovação da Lana, a nossa evolução cultural também vai um caminho, e nós aqui, com toda certeza, estamos fazendo uma parte super importante. Pegar esse conhecimento, tirar daqui também e ir chamando essa mulherada, né? Parabéns, eu amei, assim, ó, valeu a pena o expediente estendido de hoje para ouvir vocês, as perguntas e as colocações também. Que Não vou bom, me Leite, que bom. prolongar. Que bom, que bom, que bom. Eu acho que com certeza, assim, eu acho que essas discussões, esse fortalecimento, essa maior união, ela é extremamente importante. Mas eu acho que realmente a gente está em 8 aqui, mas somos nós 8 que vamos sair daqui diferentes. Eu, Dalana, aprendi aqui também. Eu, Dalana, eu trabalho, por isso que eu abraço a causa da mudança cultural. Quando eu falo assim, eu trabalho com inovação para agronegócio, as pessoas falam, você trabalha com drone? Sim, trabalho. Mas assim, minha bandeira é como que eu ajudo as pessoas, principalmente mulheres, né, a gente conseguir levar cada vez a mais a palavra e trazer mais pessoas para esse contexto, trazer mais diversidade. Porque para mim não adianta você evoluir a tecnologia, aí se você tem um buraco onde você tem uma bolha com poucas pessoas, com homens não, eu preciso diversificar. Então, a minha grande bandeira na inovação hoje é justamente essa, né? Como que eu consigo, de fato, preparar essa base e ajudar em 8, 10 em 10, às vezes 800, às vezes um em um, mas como que a gente consegue ir mudando esse cenário, trazendo essa percepção, né? É, impulsionando grupos, né? Que eu acho que isso é extremamente importante. Eu também estou muito feliz aqui, tá? Eu converso muito com corporação, e estar aqui nesse grupo e pretendo participar de mais encontros, porque estar perto de vocês que estão no campo, para mim, é um pouco disso. Para mim, eu acho que feminismo, acho que só vai existir liberdade, ou a gente só vai conseguir avançar realmente quando todas nós conseguirmos, sabe? Não adianta eu chegar em uma empresa e dizer, olha, essa empresa ganhou um prêmio de diversidade, legal, mas o agro não é só isso, o agro é o campo. Eu preciso que essa mensagem, eu preciso que a transformação também aconteça desse lugar, assim. Então, estou bem feliz de estar aqui e espero continuar conhecendo vocês e me inteirando cada vez mais do campo, que eu estou só há 3 anos, ainda sou um bebê, apesar de a minha carreira ser maior, ainda sou aqui entrante, né, no agronegócio, mas obrigada pela recepção, estou bem feliz de estar aqui também. Temos mais 1 minuto, não sei como que está a Adriana, como que estão vocês. Aqui também Adriana, você tá por aí? tá bem tranquilo. Não sei se alguma quer falar mais alguma coisa. Antes, é, mais alguém quer falar alguma coisa? Bom, então, Dalana, assim, ó, quando eu fiz o convite para as mulheres, fui mandando o convite, chamando, eu falei que seria incrível a tua palestra, o tema, que tu ia trazer os dados da pesquisa, e foi super incrível. Além do que eu imaginava, eu já estava com uma expectativa super alta, porque a gente já tinha conversado, já sabia que tu estava preparando todo esse conteúdo especial para a gente. Mas assim, ó, foi super incrível. Muito obrigada por ter disponibilizado o teu tempo, ter trazido tanto conhecimento para compartilhar com a gente. Eu tenho certeza que a gente sai daqui com as energias renovadas para levar essa inovação, para trazer outras mulheres. Realmente é uma questão cultural, né? Porque tem várias mulheres da Agroligadas que poderiam estar aqui e não estão aqui hoje presente, mas é justamente essa questão. A gente está fazendo a diferença, a gente está levando esse conteúdo, a gente está impactando outras mulheres. Então, muito obrigada pelos teus ensinamentos. E aí eu acho que eu participo, né, de alguns grupos, Adriana, e a gente sempre se pergunta, né, por que não mais pessoas? Por que não? Aí eu pergunto pra Cíntia, teve um momento que você não conseguiu estar, né? Não dava pra estar, você não se sentiu de estar. Ou a Laís,
alguns encontros que ela não pôde estar porque ela estava muito cansada, final de expediente, mas em outro encontro ela vai estar. No que a Cintia não tá, talvez a Juliana, a Fernanda. Então, assim, eu acho que faz parte, sabe? Eu acho que isso faz parte. Assim, mesmo da Lana, eu não consigo participar de todos os grupos que eu gostaria, porque eu não tenho energia. Às vezes a gente chega no final do dia, gente. Eu não sei vocês, mas assim, hoje poderia ser um dia que, por exemplo, alguma de vocês chegou em casa e falasse: eu só quero deitar nesse sofá, capotar, e acabou. Não tem como não estar. Então, assim, quem tá aqui é pra estar aqui, e quem não era pra estar aqui, não era pra estar aqui. No próximo encontro vai estar, e eu acho que assim é sobre isso, sabe? Eu acho que é mais sobre quem está. E aí, para fechar aqui, né, queria agradecer também, gente, muito obrigada pela recepção. E me considerem, estou no grupo agora eu faço parte. E espero estar junto com vocês em outras discussões. Precisando de mim, só me chamar, né? Adriana, se quiser colocar o meu contato ali do WhatsApp, fica super à vontade, enfim, e pode me chamar que eu vou estar à disposição, porque eu consegui ajudar. Com certeza, tu fez a diferença para essas mulheres que estão aqui presentes. Muito obrigada, Delana. Pode deixar assim, vou compartilhar ali o teu contato. Uma ótima noite para vocês, então, e depois eu compartilho contigo também o vídeo da noite de hoje. Então, muito obrigada. Obrigada, meninas. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.